Isso levava o Senhor a profunda tristeza, pois contemplava um povo hipócrita, um povo que de ouvidos diziam ouvir a Deus, mas os atos, as palavras, o dia a dia deles divergia, era o inverso daquilo que Deus, por sua palavra, ensinava. Interessante, irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus, o contrário da maioria esmagadora dos judeus, mostrava Deus não de boca, mas de vida. E ele mostrava com a sua vida o seu propósito, o seu ministério. Quem o visse, quem o olhasse, no sentido de imitar, de copiar, de seguir, era bem sucedido. No exemplo de Filipe, de Estevão, de João, de Pedro, de Mateus, de Tiago, de tantos homens que, ouvindo o Senhor, puseram em prática os ensinos de Jesus e também evidenciaram no seu trabalho o próprio Espírito, o mesmo Espírito do próprio Deus. Nos dias de hoje, o sentido da palavra ministério foi mudado. Ministério é trabalho, função, é obra no sentido de realização. Jesus tinha um trabalho a realizar, tinha um projeto a cumprir, projeto que levaria quem o seguisse até o que ele tinha, a ser o que ele era, ter o Espírito do próprio Deus e ser filho do próprio Deus. A igreja de Jesus deveria ter o mesmo propósito, ter o mesmo serviço. O que provava que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, era o ungido de Deus, não estava no beijo, no sorriso, no abraço, nos filactérios. Não estava por Jesus simplesmente ser hebreu. O que provava que Jesus era o Cristo eram as obras maravilhosas que provavam que Deus habitava em Jesus. Hoje, o que é que nós vemos? Obras humanas, obras naturais, afagos, doações de alimentos, shows, e isso identifica para a sociedade Deus naquele serviço, naquela tarefa, naquele propósito. Mas que propósito, pelo amor de Deus? Que propósito? Jesus fazia diferença quando alguém o via e o seguia entre o santo e o profano. As maravilhas que Deus realizava por Jesus tinham um propósito: chamar a atenção das pessoas para Cristo, para a voz de Deus, para o projeto de Deus. Não era aquilo um show, não era aquilo como hoje em dia nós enxergamos, nós vemos. Cristo fazia obras incríveis, como por exemplo, multiplicar pães e peixes, andar sobre as águas, fazer o cego enxergar, o surdo ouvir, o morto ressuscitar. Hoje, o show é uma guitarra, é uma bateria, é um coral. Ora, que grande diferença! E também que propósitos opostos. O de Jesus fazia com que o homem olhasse para Deus
e temesse a Deus. O do homem, olhar para a placa, olhar para o nome, o local. Jesus mostrava as obras de Deus e mesmo assim as pessoas não criam. Hoje, os homens mostram coisas humanas e o homem aceita. E o homem absolve. E o homem segue. Interessante que Mateus, no capítulo 10, diz o seguinte: capítulo 10 de Mateus. É o capítulo 10. Capítulo 10 de Mateus. Versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele a quem me enviou. Jesus tinha um propósito, tinha um projeto: fazer com que o homem se tornasse santuário de Deus, fazer com que o homem saísse daquela escuridão e pela presença da palavra, pela ação da palavra, desse espaço para a presença de Deus e se tornasse ele o templo que Deus queria habitar. Hoje não é assim. Hoje o propósito não é levar Deus a habitar e reinar no homem. É o homem frequentar, se sentir propriedade. O homem se juntar e o homem se tornar, na verdade, alguém que faz parte daquela obra, daquele serviço, mas não serviço de Deus. Deixa eu me fazer entender mais claramente. Jesus fazia o homem ser de Deus. Hoje o homem faz o homem ser do homem.